Olá, meu nome é Ana Cristine Ferreira Kist, sou professora de Geografia e doutoranda da Universidade Federal de Santa Maria e sou uma pesquisadora na área de educação ambiental. Vim conversar um pouquinho com vocês sobre as concepções e práticas de educação ambiental, mais especificamente sobre a educação ambiental crítica, sobre a formação de professores e sobre a geografia. É importante, dentro deste contexto, nós pensarmos e refletirmos que a educação ambiental, ela cada vez mais ela é difundida e incorporada em diversos segmentos da nossa sociedade, em virtude da constante preocupação com os problemas ambientais que se tornam cada vez mais graves dentro da nossa sociedade. A inserção da educação ambiental e o desenvolvimento de trabalhos nessa área, principalmente na educação formal, ela torna-se um elemento indispensável da transformação da sociedade, na transformação e na busca de um mundo melhor, mais justo, com qualidade de vida e justiça ambiental. Paulo Freire já nos dizia que a educação sozinha ela não transforma a sociedade, tampouco muda. A educação ela transforma as pessoas, são as pessoas que mudam o mundo. E diante deste contexto, é importante destacar a importância da educação ambiental como uma ferramenta de transformação da sociedade, uma ferramenta na busca de um educando, que seja crítico, que seja transformador e que atue individual e coletivamente dentro da sua sociedade na busca dessa transformação. A geografia, ela acaba trazendo um olhar para a educação ambiental e uma contribuição muito grande. Por quê? Porque ela analisa o espaço geográfico como um espaço de transformação social e a relação entre os lugares e as pessoas. Um espaço com ligações, com inter-relações entre todos os elementos que dele fazem parte. E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos dentro da educação ambiental. Por quê, pessoal? Porque a educação ambiental ela é vista muitas vezes como a relação apenas do homem com a natureza. E aí, quando se interpreta o espaço geográfico, quando se interpreta o meio ambiente, se interpreta apenas relacionado aos aspectos naturais da paisagem. Apenas na relação do homem com a natureza. E os problemas ambientais e a base dos problemas ambientais, ela se encontra muito além disso. A nossa sociedade, ela evoluiu a partir do quê? A partir principalmente da exploração não só do homem com a natureza, não só na exploração da natureza como recurso infinito, mas também na exploração do homem com o outro homem, envolvendo diferentes questões, entre elas problemas sociais, problemas jurídicos, problemas ambientais, problemas sociais, e tudo isso fazem parte de um grande contexto de exploração, de degradação da nossa sociedade. Nós não vivemos só uma crise da natureza, nós vivemos uma crise civilizatória de valores, de princípios, que trouxeram até hoje só a degradação, como eu disse, não só da natureza, mas também do homem. A efetivação das políticas públicas de educação ambiental, ela é extremamente importante, E ela deve estar sempre dentro de uma perspectiva crítica e emancipatória. A educação ambiental, ela apresenta diferentes concepções, E essas diferentes concepções, elas podem ser classificadas de acordo com o autor que você trabalha em várias, Eu trabalho dividindo essas duas concepções em concepção tradicional, ou conservadora, e uma concepção emancipatória, crítica e transformadora. Uma, ela
busca a transformação da sociedade, né? Ela busca um outro projeto de sociedade, e a outra ela vai reafirmar o sistema que a gente vive hoje, né? O sistema de exploração, o sistema que a nossa sociedade, né, se constituiu durante toda a sua evolução. Diante disso, pessoal, é importante a gente destacar que a Lei 9.795 do ano de 99, que instituiu a Política de Educação Ambiental, ela estabeleceu políticas, ações e estratégias oficiais da educação ambiental e definições. Conforme a lei, entende-se que a educação ambiental, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Se nós avaliarmos este conceito, nós temos duas questões principais. O que seria qualidade de vida? O que é qualidade de vida para mim pode não ser para outra pessoa. Se nós pensarmos, né, que para mim qualidade de vida pode ser morar no centro da cidade, no meio do trânsito infernal, numa região repleta de shoppings, de lojas, de uma série de coisas, né, que para mim valem como qualidade de vida, e para outra pessoa pode ser morar no ar afastado do centro da cidade, no ar puro, no meio da natureza. Então, esses valores e esses princípios são diferentes de acordo com cada sociedade, de acordo com cada região, de acordo com cada indivíduo de cada cultura. É importante pensar também no conceito de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? E a partir desse conceito, é importante nós fazermos 3 perguntas essenciais. Sustentabilidade de quem, para quem e para quanto tempo? E por quanto tempo? E isso são questões essenciais dentro, né, da reflexão do que seria a educação ambiental. O desenvolvimento de como se trabalhar a educação ambiental nas escolas, de como se trabalhar a educação ambiental, né, nos diferentes segmentos da nossa sociedade. Porque é sempre importante a gente pensar que a gente tem que atingir o público que a gente está trabalhando. Se eu estiver trabalhando numa escola no centro da cidade, ela vai ter um viés diferente do que se eu estiver trabalhando numa escola da periferia. Da mesma forma que nós vamos ter as escolas classificadas em urbanas e as escolas do campo. As escolas do campo, ela tem uma outra proposta pedagógica, né? E a educação ambiental, ela deve dialogar com essa proposta. A educação ambiental, ela deve estar sempre incorporada, né? E presente dentro da realidade em que ela está sendo desenvolvida. Uma outra questão importante destacar que a Lei 9.795, ela vai classificar a educação ambiental em 3 questões. A educação ambiental formal, a que é estabelecida, né, e é desenvolvida nas instituições de ensino formal, ou seja, nas instituições educacionais, na educação ambiental não formal, e pode ser desenvolvida nas empresas, nas associações, nas comunidades, nos bairros, nas periferias. A educação ambiental informal, que é aquela desenvolvida através dos meios de comunicação. A partir daí, né, a gente vai fazer um destaque principalmente à educação formal, que é o nosso foco principal neste momento. Vamos pensar, né? Entende-se por educação ambiental, né, pessoal? Principalmente a educação ambiental formal, que ela traga não só apenas a aquisição de atitudes ecologicamente corretas, mas a aquisição de valores, princípios para o desenvolvimento, né, de uma reflexão e de uma ação enquanto indivíduo, enquanto ser, né, que exerce a sua cidadania e busca a transformação da sociedade, como falamos anteriormente.
E isso parte de qual princípio? Aí, pessoal, qual princípio nós estamos pensando aqui? Vocês saberiam me dizer? Aí, no princípio fundamental, que é trabalhar a educação ambiental a partir de uma perspectiva socioambiental. Como eu gosto de falar com algumas professoras, né? Não adianta tu ir para a escola trabalhar que o aluno precisa plantar a árvore, que ele precisa preservar o mico-leão dourado, a baleia. Se ele vai para o pátio da escola e ele pratica o bullying com os colegas. Se ele vai para frente da escola apedrejar o cachorro, se ele passa pro cavalo na rua do catador e ele faz o quê? Né? Ele debocha, ele maltrata, né? Ele trata o outro ser que está ali trabalhando com o que normalmente eles fazem, né? Eles tratam com depreciação, eles tratam com medo, eles desvalorizam o outro ser humano pela sua condição social. Então, a aquisição de valores e princípios para uma sociedade mais justa e sustentável, ela passa principalmente pela aquisição de valores e princípios. Ela passa por um processo educativo de construção de conhecimentos. E esses conhecimentos não são ligados só ao homem e à natureza, mas à relação do homem com o outro homem também. É importante destacar que a educação ambiental ela traz consigo uma série de práticas e ações que elas vão ultrapassar as barreiras e fronteiras que existem entre a escola e a comunidade. Ela passa a ser um elo de ligação. E para que ela passe a ser esse elo de ligação, é importante que a educação ambiental ela seja desenvolvida a partir da realidade da comunidade que ela está inserida, trabalhando diretamente com os problemas locais que são enfrentados pela comunidade, que são enfrentados pelos alunos, porque é a partir da reflexão aos problemas locais que são enfrentados e a partir das perspectivas de mudança que eles podem promover a transformação. No que se refere à questão de sensibilização e tomada de decisões aos problemas ambientais ou socioambientais enfrentados, é importante e essencial essa perspectiva. A educação ambiental ela não é uma receita de bolo, ela não é um projeto que ela pode ser adaptado, ou melhor, ela não é um projeto que ela possa ser realizado da mesma forma em todas as escolas. Ela precisa estar adaptada à realidade de cada escola, ao público de cada escola, aos professores de cada escola. E é preciso, para que ela seja efetiva e que ela gere transformação, que ela seja desenvolvida a partir de uma unidade dentro da escola. Em relação aos objetivos propostos e trabalhados na educação ambiental, eu quero destacar o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, a garantia da democratização das informações ambientais, o estímulo e fortalecimento da consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. E desta forma, a geografia, com seu olhar crítico, ela traz uma contribuição essencial para a educação ambiental. Porque na realidade da educação ambiental, quando ela ocorre no chão da escola, nós temos diversos problemas. Entre eles, pessoal, normalmente quando tu vai numa escola, quem está desenvolvendo os trabalhos em educação ambiental? O professor de geografia e o professor de ciências. Mas o que a lei nos determina? Ela determina que a educação ambiental ela seja desenvolvida de forma interdisciplinar dentro da escola. Exatamente por quê? Porque ela não pode estar à luz de apenas uma ciência. Ela precisa ter um olhar complexo de todas as ciências, exatamente para que busque, né, e para contemple essa compreensão integrada do que seria o meio ambiente e os problemas ambientais, porque eles não têm uma, como é que eu vou dizer? Eles não têm uma raiz apenas da relação do homem com a natureza, mas sim, como falamos anteriormente, a partir de diversos problemas.
Entre eles, nós vamos citar, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos, que seria o lixo, né? A questão dos resíduos sólidos, ela passa principalmente, primeiro, pela questão do consumo, ela passa por uma questão social muito forte, porque ela trabalha, né, com catador, porque ela traz exclusão social, porque ela traz a utilização, né, deste resíduo para geração de trabalho e renda para muitas pessoas. Ela tem questões políticas, elas têm questões de gerenciamento de resíduos, elas têm questões tecnológicas muito fortes. Então, para que se consiga compreender todos os problemas que atingem a questão ambiental, focada nos resíduos sólidos, é importante que se tenha esse olhar integrado sobre o que seria o meio ambiente. Diante das pesquisas que eu realizo e que muitos, né, estudantes que acompanham e desenvolvem trabalhos em educação ambiental e que acabam na prática, né, como eu disse, no chão da sala de aula ou no chão da escola, principalmente, pessoal, constatando que aquele professor ou aquela pessoa que desenvolve a educação ambiental e que tem uma visão fragmentada do que seria o meio ambiente, ela vai desenvolver práticas e concepções de educação ambiental voltadas apenas ao tradicional, ao conservacionismo, né? Apenas à ação do homem com a natureza. E isso não gera uma transformação, isso não gera uma sensibilização. Tem uma das autoras que eu gosto muito de trabalhar, que é a Paula Burger, e que ela fala sobre adestramento ambiental. Para contextualizar esse conceito, vamos pensar num projeto de resíduos sólidos desenvolvidos dentro de uma escola, onde o tema principal é lugar de lixo é na lixeira. Todos os alunos, eles vigiam os outros colegas e se vigiam para quê? Para colocar o lixo na lixeira. Então, eles não estão pensando, eles não estão refletindo, eles estão sendo adestrados. No momento que eles vão para outro local, eles passam a agir completamente diferente. E isso acontece e ocorreu várias vezes em escolas onde se desenvolvia esses trabalhos e dentro da escola, a princípio, tinha uma grande transformação, porque não tinha mais aqueles resíduos gerados e jogados no pátio da escola. Não tinha mais as salas sujas de resíduos pelo chão. Mas quando eles pegavam os alunos para irem fazer uma visita a um museu, a uma praça ou um jardim, todos os lanches que eram utilizados, bala, chocolate e outros, eram todos jogados no chão. Por quê? Porque as crianças estavam adestradas naquele espaço, né, a desenvolver atitudes ecológicas. E essas atitudes ecológicas, elas não geram transformação. É preciso e é importante que se trabalhe a educação ambiental a partir de todos os aspectos que dela fazem parte. Então, quando você trabalha a questão dos resíduos sólidos, trabalhar primeiro a questão de consumo. Por exemplo, nós tivemos várias escolas que, ao desenvolverem projetos de educação ambiental, uma das atividades era a gincana. Gincana ecológica seria o quê? Seria o recolhimento, né, do maior número de resíduos para serem encaminhados para reciclagem. Quando não se trabalhou o consumo, né, como raiz principal dessa problemática, o que houve com as crianças? As crianças iam para dentro dos seus lares, iam para dentro das suas casas, pedir e implorar para os pais irem para o mercado para comprar mais latinhas de refrigerante, mais garrafa PET para poderem levar para a escola, para serem os ganhadores. Como também já houve atividades em que tu ia fazer o plantio de árvores ou de mudas, né, à beira dos arroios. E a disputa era tão grande de qual a turma que ia desenvolver com maior rapidez, com maior eficiência, né, o plantio, que ao tirar o pacotinho ali, o saquinho preto, eles jogavam dentro do arroio para plantar. Então, por isso é preciso ter um processo de sensibilização, um processo de esclarecimento, um processo de informação para que se consiga, né, gerar sujeitos, né, ecológicos. Sujeitos que ajam, que pensam, que reflitam e que atuem na mudança da sociedade.
Então, pessoal, vamos pensar um pouquinho mais sobre essa questão das políticas públicas. As políticas públicas da educação ambiental, elas vão trazer, por exemplo, né, questões que que são fundamentais para, né, formar educadores ambientais, principalmente ligados às licenciaturas. Todos os cursos a partir da Eco 92, né, e foi agora também na Rio Mais 20, reforçado que todos os cursos de licenciatura, e houve uma resolução do MEC trazendo que os cursos de licenciatura deveriam estar todos com a disciplina da educação ambiental sendo trabalhadas. Isso é algo que não é efetivado. A maior parte dos cursos superiores não contempla nenhuma disciplina de educação ambiental, nenhuma disciplina que trabalhe a questão ambiental. E hoje essa questão ela é fundamental e está sendo, né, obrigatória, principalmente nas universidades particulares, que é as que mais têm contemplado. Por quê, pessoal? Porque elas necessitam da avaliação do MEC, elas necessitam pontuar a avaliação do curso, então elas inserem uma disciplina focada à educação ambiental. Por exemplo, o curso de psicologia tem a disciplina de intervenção, psicologia e intervenção socioambiental. Ela é uma disciplina que trabalha a educação ambiental, numa perspectiva fundamental que é a questão socioambiental. E assim por diante, nós temos diversos cursos que trabalham. Mas muitas universidades, elas ainda têm essa problemática, porque elas não trazem a educação ambiental para dentro da universidade. Elas não formam educadores ambientais dentro da universidade. Aí o professor, principalmente o licenciado, ele vai para a escola, ele se depara com práticas e concepções de educação ambiental que ele não conhece, que ele não tem a menor noção de como trabalhar, e ele vai desenvolver uma educação ambiental estritamente tradicional, estritamente focada apenas na ação do homem com a natureza. Muito pontual e que não gera nenhuma transformação. Isso acaba sendo um problema, porque ela acaba sendo fragmentada, ela acaba sendo excludente e acaba, né, pessoal, não trazendo nenhum benefício, na verdade, né? E também, dentro do grupo, né, que se trabalha na escola, muitas vezes há questões extremamente, como é que eu vou dizer, conflituosas, e que esse licenciado ou esse educador ambiental, ele deveria estar apto, né, a realizar um trabalho, apesar de todas essas diversidades. Compreende-se, né, pessoal, que a educação ambiental ela não é assimilação de conteúdos, ela não é assimilação de informações, ela é um empoderamento do sujeito na busca da transformação da sua realidade. E eu friso muito isso, né? E eu parto da concepção da educação ambiental crítica, que ela traz alguns pontos principais diferenciados da educação ambiental tradicional. E quais seriam esses? A educação ambiental crítica, ela vai nascer lá, pessoal, na educação popular, lá na educação do Paulo Freire, trabalhando principalmente, né, a partir da pedagogia dos opressores e dos oprimidos, porque os problemas ambientais, eles não são assimilados e eles não são, como é que eu vou dizer assim para vocês, eles não carregam, né, o mesmo valor para cada indivíduo. Aquele que tem um custo de vida, né, com qualidade de vida, vamos dizer assim, uma boa condição social, ele vai ser muito menos impactado que aquele que mora na periferia. Os custos, né, ambientais, eles não são os mesmos. Da mesma forma que nós vamos ter, né, um grande proprietário de terra que desmata toda uma área para plantio de soja, que causa um impacto enorme no meio ambiente, não tem o mesmo valor, né, que aquele indivíduo que vai lá e corta uma árvore para comer.
Então nós trabalhamos com um conceito principal dentro da educação ambiental crítica, é um conceito de injustiça social. E isso vale não só para esse que vai cortar uma árvore para comer e o outro que desmata uma área inteira por ganância, mas também ele vai valer para a questão da água, por exemplo. Que nós temos a água, um recurso hídrico de diferentes formas, que nós vamos ter acesso, né, no nosso Brasil, por exemplo. Nós vamos ter áreas que não têm acesso à água, nós vamos ter águas poluídas. E se nós pensarmos, né, 70% da utilização da água, ela é utilizada na agricultura, 30% na indústria, apenas 3%, pessoal, é no consumo humano. E alguém se vê uma única vez, né, alguma campanha contra a indústria, contra o uso da água no agronegócio? Não, né? A gente se vê o desenvolvimento de várias campanhas de que para fechar a torneira na hora de escovar os dentes, para tomar o banho ligeiro, isso é importante, sim, é importante. Mas a gente não pode deixar de lado de pensar e refletir todas as questões que tem por trás. Todas as questões que tem de pano de fundo, né, sobre a problemática ambiental. Quem são os maiores desmatadores? Quem são os maiores poluidores de água, né? Aquele dono da indústria, né, que despeja todo o seu resíduo no arroio e mata todo o rio, que mata todos os peixes e que contamina toda a área em torno, ele não está consciente do que ele está fazendo? Ele está consciente, ele não está sensibilizado. Então esse também é um dos pontos que diferencia a educação ambiental tradicional da educação ambiental crítica. A educação ambiental crítica, ela vai trabalhar com o conceito de sensibilização, porque conforme o Paulo Freire diz, né, ninguém conscientiza ninguém. As pessoas são sensibilizadas, né? As pessoas se conscientizam por si só. Elas precisam estar sensibilizadas com a causa ambiental para que elas adotem uma postura diferenciada. Então, essa parte da sensibilização, ela também é extremamente importante no desenvolvimento dos trabalhos, mas ela deve ir muito mais além, né? Vamos pensar em outras questões, né? O que a nossa Constituição traz, né, a LDB? Que a compreensão das questões ambientais pressupõe um trabalho interdisciplinar. A análise dos problemas ambientais envolve questões políticas, históricas, ecológicas, geográficas, enfim, envolve processos variados. Não seria possível compreendê-los e explicá-los pelo olhar de uma única ciência. Como objeto de estudo da geografia, no entanto, refere-se às interações entre a sociedade e a natureza. Um grande leque de temática e de meio ambiente está necessariamente dentro do estudo. Então, a partir disso, pessoal, vocês podem ter a compreensão do quanto a geografia é importante, né, para esse olhar da educação ambiental, principalmente na contribuição de um trabalho, de um projeto sendo desenvolvido, né, junto com diferentes profissionais, diferentes professores dentro da escola. Então a geografia, ela traz uma contribuição muito importante, trazendo esse olhar mais complexo, trazendo esse olhar diferenciado, trazendo essa inter-relação entre todos os elementos que fazem parte da questão ambiental e que vai refletir no desenvolvimento dos trabalhos da educação ambiental. É importante, pessoal, que a gente tenha essa consciência, né? Então, outras questões importantes, né, de serem frisadas nas diferenças dessas concepções de educação ambiental, por exemplo, entre a educação ambiental crítica e a educação ambiental formal, quando se refere a um problema, né, de desenvolvimento de projetos na escola, na educação ambiental crítica, ele vai buscar, né, qual é o problema que a comunidade ela está passando, qual é o problema que a comunidade está se deparando naquele momento e de que forma pode se construir a intervenção para a solução desse problema dentro da escola. E o foco principal, ele não está na resolução desse problema, mas sim na contextualização
na consciência crítica desse problema, né? Em buscar questões que permeiam, né, não só a obrigação